falar assim, qual é o impacto dessa guerra para você que está empreendendo. Você fala, mas eu tô no Brasil, Michele, eu tô a 12 mil quilômetros de distância de vocês, como é que essa guerra vai fazer alguma coisa em relação à sua vida? Bom, gente, você sabe, né, que essas guerras, ela tem altos e baixos, que as pessoas estão esperando que ela termine logo, mas a gente não sabe, né, tipo assim, ela começou por algumas razões, né, a primeira razão dela é que a Rússia deseja ter de volta a antiga União Soviética, e como a Ucrânia resolveu se aliar com a OTAN, né, que é o acordo transatlântico. É um acordo comercial que eles têm com os Estados Unidos e é um acordo também de guerra, que depois da Segunda Guerra Mundial, os países resolveram que eles não iriam mais ter guerra, mas se eles atacassem alguém que fizesse parte desse acordo, né, do transatlântico, eles iam, na verdade, atacar todo mundo. Então, assim, o que está acontecendo nesse momento é porque a Ucrânia tem se levado mais para ser um país mais voltado assim para as coisas do Ocidente, né? Tipo assim, a cultura que a gente tem no Brasil, culturas que tem nos Estados Unidos, culturas europeias, e não essa cultura comunista, socialista, que é o que vem da Rússia. Então, assim, e para não perder isso, né, tem alguns grupos separatistas também, tem um grupo de galera, né, que cada um mora num país, né, que mora na Ucrânia, mas eles tem gente que é a favor da Rússia, né, que é pró-Rússia, e tem gente que é a favor de que a Ucrânia se torne parte da cultura ocidental, ou seja, que ela é pan-europeia, que ela faça parte da OTAN. E isso trouxe muitos conflitos. Então, assim, para que o presidente da Rússia não perca o seu poder, a sua influência, ele resolveu atacar essa guerra, né? Tipo, e aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver comigo, que tem a ver com a empresa, gente? Olha só. A Rússia, ela é uma exportadora de diesel e gás. Mas você fala assim, mas eu tô morando no Brasil, eu não preciso disso. Pois é, gente, mas o que acontece aqui na Europa é que é o seguinte, esses países, eles são totalmente dependentes da exportação da Rússia, em boa parte deles, né? Isso faz como esses produtos, né, por exemplo, gás, óleo, eles são todos cotados no mercado internacional, que o mundo inteiro sofre o impacto daquilo que está acontecendo. A exportação de diesel, né, de óleo diesel, ela continua sendo feita pela Rússia, nos petróleos, essas coisas, mas o que acontece? Essa questão de guerra, ela é uma questão de instabilidade, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, por falta de estabilidade, gente, os governos que têm as suas reservas de petróleo, de gás, eles estão tentando segurar. E o que isso faz, né? Se a demanda aumenta e a oferta diminui, a tendência econômica é que os preços galopem, né? Vamos dizer assim, se você é um produtor, né? E tem um outro ponto também, que a Ucrânia é um país produtor de grãos, né? Que isso é uma tendência que tem, né? Para os países em que eles exportam o trigo. Ah, você tá falando gás é igual a energia? Não, porque na verdade, assim, vamos lá. O gás aqui na Europa, ele é usado mais para os aquecedores. Como aqui é frio, né? O inverno europeu, eles são usados dentro de muitas das casas. Na minha casa ele é feito com diesel, né? Um tanque que a gente, por exemplo, a gente tem um tanque de diesel no porão, no porão, isso. E a gente vai lá e coloca, né? Sem comprar 10 mil litros de diesel para você levar o inverno. Mas tem muitas casas que elas são fornecimento de gás. Então, assim, o gás é para aquecer. A gente tem uma temperatura, agora tá fazendo na noite, gente. Durante o dia a temperatura tá chegando, por exemplo, a 15 graus hoje, foi maravilhoso. Mas à noite chega a -8, -6. Então, assim, é frio pra caramba. Você entende? Então, não tem como. Tipo assim, se você dormir sem um aquecedor, tipo, você vai congelar. Você pode estar com muito... Ou você se colocar muito agasalho, muita coberta pra você dar conta, gente. É muito frio. Então, esse é um ponto, por exemplo, como esse fornecimento agora está sendo problemático por causa dessa guerra e os países europeus, assim, eles têm essa dependência da Rússia. Então, assim, é um ponto que eles não estão atacando, eles estão ajudando a Ucrânia, etc., mas eles não estão atacando. Tipo assim, não quiseram entrar na guerra, tipo assim, cada um com seus problemas, né? Estão ajudando, por exemplo, a Alemanha está enviou armas para lá, enviou alguns capacetes de guerra, mas ninguém quer entrar numa guerra, porque assim, se a Alemanha entra, tem que entrar os Estados Unidos, tem que entrar todos os países da OTAN,
aí acabou, né, gente? A gente tem a Terceira Guerra Mundial e ela tá na porta. Então, assim, se você tá morando no Brasil e começar a ver, por exemplo, o preço do pão subir, que é uma coisa assim, farinha de trigo, essas coisas, a Ucrânia é um dos países maiores exportadores de trigo do mundo, de cereais. Então, assim, tendência, gente, é que as pessoas tenham mais dificuldades em ter fornecimento de pão, fornecimento de trigo e essas coisas. Gás, no Brasil talvez não vai afetar muito, porque assim, são mais a questão dos aquecedores, mas assim, só que o óleo diesel, gente, ele interfere na logística de todo mundo, tipo assim, caminhões, eles não se movimentam por gás, né, por água ainda, né, a tecnologia está sendo desenvolvida, mas assim, essas coisas não estão avançadas. Um problema maior também é que as empresas aqui, elas, por exemplo, elas dormiram no ponto na hora da geração de energia renovável. Por que você está falando que elas dormiram no ponto? Porque assim, se elas tivessem avançado no plano que elas tinham original, de fazer realmente ter essa concentração de energia renovável, energia eólica, energia solar, etc, etc, essa dependência agora, ela não teria. Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem muitas empresas, assim, né, que tem essas coisas que usam também o gás para essas questões, para os setores de combustão, usam diesel. E isso vai afetar muita gente. Então, assim, porque eles não fizeram isso, né? Por exemplo, se eles tivessem energia renovável agora, você teria aquecedores, né, que você poderia usar através da reserva de energia solar, através das reservas de energia eólica, mas não tem. Então, assim, isso tendencialmente, essa dependência, ela vai afetar muita gente. Então, assim, os países europeus estão mais quietinhos, não tem medo, né? Estão com medo de falar alguma coisa, porque, assim, eles estão meio que na mão da Rússia, né? Vamos dizer assim, né? Fizeram algumas sanções, etc., mas eles não fizeram as sanções como deveriam ser, sanções comerciais, que são, que você deixa, você proíbe, né? Você fala, olha, nós vamos tomar algumas ações para que a economia deles não avance, ou seja, a moeda da Rússia, ela tá caindo cada vez mais. E as pessoas na Rússia, né, tipo, a gente tem visto o seguinte, que assim, o país ele está indo para a mesma época que havia na Rússia depois, né, da queda da União Soviética, ou seja, se essa guerra continuar muito tempo, apesar da Rússia ter muitas reservas, bilhões de dólares em reservas comerciais, gente, uma guerra custa muito caro, né? E isso vai afetar para você que é um empreendedor, gente? Se você aumentar o preço do diesel, a sua cadeia logística, ela vai aumentar assim diretamente. Eu ouvi dizer que o preço da gasolina do Brasil tá um absurdo de caro, mas essa guerra também, a tendência, gente, se o governo brasileiro não interferir, sei lá, com redução de impostos, qualquer tipo de coisa, tipo, o valor da gasolina, do diesel vai galopar e vai ser uma coisa assim que provavelmente vai galopar, então, a questão das cadeias de suprimentos. O que são as cadeias de suprimentos? Por exemplo, se alguém produz um determinado produto, esse produto ele vai ser transportado de um lugar A ao lugar B. Esse produto, por ter um aumento no preço do processo que ele tem de produção, gente, isso vai aumentar. Então, o importante é você que tá aí, que você não durma no ponto, gente. Olha, conselho para você, empreendedor. Eu não quero que ninguém fique com medo, eu não tô aqui pra dar pânico, porque assim, eu confio no Senhor, e o Senhor é a nossa justiça, Ele que vai fazer todas as coisas, que guerreia por nós. Mas seja uma pessoa um pouco esperta, tá? Na questão de você ter algum tipo de reserva. Então assim, se você tá empreendendo agora, né? É importante, gente. Fala, mas eu tô no Brasil, 12 mil quilômetros. Gente, economia hoje, ela é uma economia globalizada. O que acontece ali na casa do seu José, interfere no mundo inteiro, vamos dizer assim, tá? Então, o que tá acontecendo aqui na Europa, vai interferir na sua vida também. Você vê que a pandemia também foi uma coisa global e começou a interferir no mundo todo. Por isso, gente, se você tá aí, tá empreendendo, tenha uma reserva. Faça uma reserva. Segundo ponto. Gente, se prepare, porque se o preço do diesel, essas coisas, se a guerra continuar, avançar, sei lá, por mais um mês, 2 meses, ninguém sabe, o preço do diesel vai galopar, as coisas vão aumentar, o valor das coisas vão aumentar, seja eles na área de alimentos, seja ele na área de... Gente, as coisas vão aumentar. Por quê? Porque para o mundo funcionar hoje, infelizmente, as tecnologias, né, na área de logística, elas não são das melhores, ou seja, eles são ainda dependentes de diesel. A Rússia não é o maior, é um grande produtor de petróleo. Você tem os países também árabes, né, que são grandes produtores, mas a questão é, se esses países do Oriente Médio resolverem não aumentar o valor, não produzir
em excesso para suprir a demanda mundial e para regular o valor do mercado, você fala, ok, tá tendo um aumento na demanda e a oferta tá baixa, a gente quer ganhar agora, né, com essa questão da oferta e demanda, lei da oferta e demanda, e a gente não vai produzir o que a Rússia produzia, porque senão o preço ele cai de novo, o que vai acontecer, gente? A tendência é galopar. Então, se os países do Oriente Médio, né, da OPEC, se eles voltarem a produzir petróleo, né, para suprir a demanda que a Rússia, que os países não estão exportando mais da Rússia para cobrir, ok, o mercado se normaliza. Mas se eles falarem, não, nós queremos ganhar com essa fase, nós queremos ganhar com essa situação que está acontecendo agora, nós vamos aproveitar o preço mais alto do petróleo, do diesel, para que a gente ganhe mais, gente, aí acabou. Então, assim, você, gente, que é empreendedor, seja uma pessoa esperta nesse tempo, faça suas reservas. Se você tem algumas coisas que você deveria comprar e compras assim que você pode antecipar em algumas coisas, assim, sabe? Ter uma reserva um pouco mais, até você como pessoa física, de você reservar algum tipo de alimento. Não é pra pânico, gente, mas assim, é porque as coisas, tendencialmente, a inflação, haverá inflação, haverá aumento de preço, haverá, não importa se você tá na Europa, se você tá no Brasil, se você tá também na África, é porque essa guerra, gente, e se ela piorar ainda, né, vamos dizer assim, se ela demorar mais tempo que a gente não espera, esteja preparado como empreendedor para você ser mais dinâmico. É lógico que você vai falar, mas quem tá ganhando com a guerra, gente? Quem ganha com a guerra é só os países que as empresas bélicas, né? Empresas que produzem produção de armas, dessas coisas, mas ninguém, né? Uma guerra não é uma coisa legal para ninguém. Não tô defendendo pessoa A, não tô defendendo pessoa B, né? Mas assim, não é uma coisa bacana. E se você tá aí que é empreendedor, esteja atento às notícias do mercado, né? Econômicas mesmo. Exatamente. Lógico que você é uma pessoa que tem muita ação de petróleo, né? Se você falar assim, você também vai estar ganhando. Né? Infelizmente o mundo funciona desse jeito. Você vai estar ganhando porque assim, como faz o preço aumenta, é o normal da economia, alguém está ganhando com isso. Mas o que eu queria deixar para você, pequeno empreendedor, tem uma reserva. Se prepare. Você pode falar assim, não, mas eu vou passar o preço para frente. O problema é que se assim você está passando o preço para frente, você teria que aumentar os salários da galera, porque assim, não adianta só você passar o preço pra frente, ou digamos uma empresa que produza, sei lá, camisetas, e falar, beleza, eu vou aumentar o valor da camiseta, mas se o valor dos salários, meu povo, não aumenta, entende? Se ele fica retido, o poder de compra de todas as pessoas diminui. E esse é um problema, que a gente, né, que você vê nesse ponto, é que futuramente, então assim, se a pessoa não tem poder de compra, gera crise econômica. Então, assim, se aumentar o preço, mas aumentar o salário das pessoas, dos seus funcionários, né, de quem trabalha com você, ao mesmo tempo, perfeito, tá o mundo, nós estamos vendo um mercado tudo muito bom, mas, porém, se o preço não acompanha a inflação, ou seja, o poder de compra do consumidor, que é o que a gente chama da pessoa normal, da pessoa física, ele reduz, e reduzindo o poder de compra, ou seja, você também não vende o seu produto. Você vê como assim essa questão, né, é um ciclo, e assim, você como empreendedor, você como pessoa aí, você vai começar a notar isso se esse negócio se prolongar por muito tempo, e no cenário de, por exemplo, dos países árabes, né, que tem mais reserva de petróleo, se eles não colocarem mais petróleo no mercado, tendência a subir, e é o que vai acontecer com você também. Você fala, não, mas eu posso repassar o preço. Você pode repassar, mas assim, no final, se a pessoa, né, se o consumidor não tiver, os funcionários que você tenha aqui nas empresas, se elas não aumentarem os salários assim de acordo com essa elevada inflação, você também provavelmente vai ter mais dificuldade para vender seu produto ou serviço, porque o poder de compra não está acompanhando o que o mercado está fazendo, gente. Essa é a questão que você, como empreendedor, pode estar sofrendo agora. E aí, vocês conseguiram entender um pouquinho qual é o reflexo do que está acontecendo aqui, que pode acontecer com você, com a sua empresa, aí onde você está?